O MPMG Entrevista de hoje recebe o Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Francisco Rogério Barbosa Campos, para falar sobre o Compondo em Maio, iniciativa que incentiva a autocomposição e a resolução consensual de conflitos no âmbito do Ministério Público. Olá, Procurador Francisco, seja muito bem-vindo ao MPMG Entrevista. Procurador, de que forma funciona o Compondo em Maio? O Compondo em Maio, ele foi criado a partir da percepção de que a autocomposição, por ser uma forma de atuação ainda em expansão no sistema de justiça, precisava de ter a sua divulgação ampliada, especialmente após a criação do Compor, esse centro do Ministério Público de Minas Gerais. Nesse contexto, surgiu a necessidade de fortalecer os processos que colocam o diálogo e a cooperação no centro e podem promover soluções consensuais que previnam conflitos violentos, resolvam um problema existente e efetivamente transformem uma situação conflituosa. Atualmente, o Compondo em Maio está em sua 4ª edição. O programa demonstra, por meio das atividades desenvolvidas, a importância do diálogo organizado, do conhecimento e do aperfeiçoamento técnico como ferramentas qualificadas para a resolução e a transformação de conflitos. A cada ano, observa-se um avanço na conscientização e na aplicação de métodos autocompositivos aqui no MP. É um incentivo para dar mais visibilidade a essa forma de negociação? O Compondo em Maio, ele tem a finalidade, primeiro, de fazer com que a autocomposição seja divulgada no âmbito do Ministério Público Mineiro. As práticas autocompositivas, elas são de extrema importância para fazer com que não seja um único caminho a busca da justiça para solucionar um conflito. O Compondo em Maio, ele tem a finalidade de fazer com que essas práticas autocompositivas, essa forma de solucionar uma questão conflituosa, seja feita dentro do Ministério Público sem o uso da porta da justiça, da porta do judiciário, para solucionar efetivamente esses conflitos. O Compondo em Maio tem 2 frentes. A primeira frente do Compondo em Maio é um ciclo de palestras. Desse ano especificamente, serão 4 palestras específicas, uma a cada semana, palestras de 1 hora, feitas por integrantes dos Ministérios Públicos estaduais, sempre com a finalidade de divulgação de métodos autocompositivos. Esse ano, especificamente, esse ciclo de palestras, ele veio com a informação de Ministério Público para Ministério Público, justamente porque nós procuramos encontrar colegas de Ministério Público que atuam através de formas autocompositivas e que podem demonstrar aos promotores de justiça que, eventualmente, tenham alguma resistência ainda ao uso de métodos autocompositivos, que os conflitos podem e devem ser solucionados no âmbito do Ministério Público através dessas formas autocompositivas. O Compondo em Maio tem também a premiação de boas práticas. Então, durante todo o mês de maio, até o final do mês de junho, os promotores de justiça podem inscrever as iniciativas relativas à autocomposição que tiveram em suas comarcas, desde 1º de junho do ano passado até 31 de maio desse ano. Quando é possível uma composição? Nós trabalhamos com a possibilidade da autocomposição desde que o conflito começa. É claro que, no âmbito do Ministério Público, nós vamos ter a possibilidade de uma autocomposição para resolver o conflito quando o conflito chega ao conhecimento do Ministério Público. Então, se nós tratássemos a autocomposição extra-Ministério Público, nós podemos dizer que a autocomposição pode resolver um conflito desde que o conflito comece. E talvez seja a melhor via para resolvê-lo. No âmbito do Ministério Público, desde que esse conflito chega ao conhecimento do Ministério Público, é possível instaurar um procedimento para que esse conflito seja avaliado
e devidamente tratado no sentido de se resolver através de um consenso entre os envolvidos neste conflito. E quando eu digo desde que chega ao Ministério Público, obviamente que para o Ministério Público ter uma conduta mais qualificada, é importante que o Ministério Público, primeiro, diligencie no sentido de conhecer todas as nuances do conflito para depois ele poder efetivamente atuar no sentido de resolvê-lo. E isso pode ocorrer até efetivamente a solução final desse conflito, que, por exemplo, no judiciário, nós teríamos um fim de processo de execução, ou seja, quando a decisão judicial foi executada. Porque nós temos processos autocompositivos no âmbito do Ministério Público que ocorrem quando já existe uma sentença transitada em julgado e essa sentença ainda está em fase de execução. A autocomposição pode ocorrer até mesmo diante de uma sentença já transitada em julgado. Como que pode isso acontecer? Assim, em que casos? O senhor deve ter até exemplos para citar. A gente tem exemplo de todos os tipos de casos. Nós temos aqui no Compor como carro-chefe o patrimônio público e o meio ambiente. O Ministério Público hoje tem, inclusive, a possibilidade de fazer o acordo de não persecução penal, que é efetivamente uma forma autocompositiva de se resolver um conflito criminal. Pode dar um exemplo prático que foi um sucesso? Nós temos exemplos aqui do Compor, que ficam até famosos, vamos dizer assim. A BR-040 tem sido uma construção do Compor, que juntamente com o Estado de Minas Gerais, que está garantindo efetivamente uma forma de diminuir o impacto da mineração na BR-040. Esse tipo de consenso, esse tipo de solução para um conflito em que as partes constroem o que é melhor para elas, vai certamente, no caso da 040, ter um reflexo em todo o caminho de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, porque vai evitar sujidades na estrada. Dentro de Belo Horizonte, nós tivemos, por exemplo, as questões relativas ao metrô, que foram também objeto de mediação aqui do Compor e que nós estamos ali vendo a possibilidade de uma construção da linha 2 do metrô, onde foi tratado o conflito com as pessoas que seriam ouvidas por causa da construção dessa linha. O conflito foi tratado de uma forma absolutamente adequada pelo Compor, respeitando todas essas pessoas. É importante dizer que a autocomposição deixou de ser apenas uma ideia pontual e passou a fazer parte da rotina institucional do Ministério Público, com resultados atualmente muito mais consistentes. Quando há nesse programa Boas Práticas um volume significativo de inscrições de práticas autocompositivas que são desenvolvidas por colegas de diversas comarcas que já aderiram a essa forma de atuação e seguem promovendo a resolução consensual de conflitos, seja por meio de acordo, de processos em curso ou de ações educacionais. Isso demonstra um engajamento e principalmente a aplicação prática desses conhecimentos e métodos no dia a dia. Dados do Compor reforçam esse cenário. Atualmente já são mais de 850 solicitações de atuação no Compor, sendo que a maior parte desses procedimentos iniciados é o procedimento de mediação dos conflitos, que configura aí 98%. E desses 98% de mediações feitas aqui, entre os processos finalizados, o índice de acordo alcançado chega a 91%. Com um tempo médio de duração de 128 dias. A busca desse processo autocompositivo para solucionar o conflito traz essa rapidez na solução de um conflito. Aquele processo que muitas vezes demoraria anos e anos, quando há o tratamento dele através de um método autocompositivo, no Compor, por exemplo, nós temos resultado médio de 120 dias. Por isso, a importância da gente fazer com que a cada dia mais colegas estejam engajados nessa solução de processos ou procedimentos extrajudiciais nas suas comarcas, através
através desses meios autocompositivos. Procurador, negociar é sempre a melhor opção, né? Sempre a melhor opção. É a opção que poupa tempo, é uma opção que faz com que cada uma das partes entenda por que efetivamente ela saiu da negociação com esta ou aquela vantagem, com este ou aquele, vamos dizer assim, prejuízo. Então, quando a pessoa entende que ela construiu a solução para o conflito dela, essa solução é de um cumprimento muito mais fácil. Por isso, a necessidade de buscarmos esses métodos para a resolução dos conflitos. O procurador de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Francisco Rogério Barbosa Campos, explicou que a autocomposição já faz parte da rotina institucional do MPMG e vem apresentando resultados expressivos, com alto índice de acordos e redução do tempo de solução dos conflitos. O MPMG Entrevista de hoje fica por aqui. Até a próxima. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.